Eu não separei questões, né? Vou me apresentar para quem não me conhece do online, a galera do presencial que já me conhece. Meu nome é Rodrigo Souza, sou professor de processo penal e leis especiais aqui no Alfa, para a galera do online, né? Eu separei 10 dicas, tanto de processo penal quanto de legislação especial. Essas dicas, esse sistema aí de aulão, é bom que eu tento incorporar lá, como eu falo, lá, o caboclo acertador, e puxar alguma coisa ali que caia na prova, né? E é isso que a gente vai fazer. Então eu separei... Cadê o material? Deixei o material aí ou não? Não? Eu tinha... Não, tá aqui. Ah, não, tá aqui, no bolso. Então, tô perdidão, né? Então, para quem não me conhece do online, eu vou deixar o Facebook e o Periscope. Aí é só botar... Aí querem me queimar, né? Professor... Tinder, professor? Professor Rodrigo Souza. Desse jeito já? E... Que fase, hein? Esse aqui é o Facebook. Oi. Ah, beleza, então. Já tomei expor, já. Ó. Então, o Face aqui, professor Rodrigo Souza. E o Periscope, né? Que aí eu vou tentar comentar outras questões lá. É @Delta Rodrigo Souza. Então, são duas formas aí também da gente se encontrar, fica mais fácil. E aí vamos começar aqui. Eu separei, então, 10 dicas. 10 dicas eu vou comentando, tá tudo certo, né? Você pode entender essas dicas aqui como questões CESP. Todos os itens aqui estariam corretos. Então, o primeiro item, ó, e é bom até que a FAUT está aqui, a gente pode comentar junto, inclusive, isso. O primeiro item fala o seguinte, ó, o inquérito policial continua sendo um procedimento inquisitivo, mesmo após a publicação da Lei 13.245 de 2016, que altera dispositivos do Estatuto da OAB, referentes às prerrogativas dos advogados na fase da investigação criminal. O que acontece? Então, eu vou botar aqui, ó, sobre a dica 1. O que vocês acham? O inquérito ele continua sendo um procedimento inquisitivo? Ou inquisitório, como alguns falam, né? Na verdade, continua sendo. O que a Lei 13.245 de 2016 ela fez? Ela alterou, basicamente, dois dispositivos do Estatuto da OAB. O inciso 14 e criou ali o 21. No inciso 14, o que essa lei fez é falar o seguinte, que agora o advogado ele tem acesso aos autos do inquérito e também aos autos de procedimentos investigatórios que estejam no Ministério Público. Porque antes a redação só citava inquérito policial. E alguns promotores, então, não concediam acesso com base na interpretação literal desse inciso 14. O inciso 21, ele já fala o seguinte, que se você é preso e você indica o nome do teu advogado, o interrogatório vai ter que ser feito na presença do seu advogado, sob pena de nulidade desse interrogatório e também, com base até naquela teoria que tem fundamento constitucional também, a fruto da árvore envenenada, né? Todas as provas decorrentes desse interrogatório seriam nulas. Para a nossa prova, considerando que o Estatuto da OAB não cai, o que ele pode perguntar? O inquérito policial deixou de ser inquisitivo? Não. Então, quais são as características aqui do inquérito policial que você tem que gravar na prova de qualquer jeito? O inquérito policial é um procedimento inquisitivo, ele é um procedimento. A minha letra é feia, tá, pessoal do online? O pessoal do presencial já sabe, mas qualquer coisa dá uma reclamada aí. Procedimento administrativo. Ele é um procedimento sigiloso. Ele é um procedimento escrito. Ele é um procedimento preparatório. E ele é um procedimento dispensável.
Se o inimigo da CESP, o maligno lá, lhe perguntar características do inquérito policial, certeza que a questão está aqui nesse fluxograma. Ele é um procedimento inquisitivo, beleza? Você já sabe por quê. Não se aplica de forma integral, ampla defesa e contraditório. É um procedimento administrativo, que ele é presidido por autoridades administrativas, né? Por exemplo, eu não falei, né? Para a galera que não me conhece, eu estou como delegado há 7 anos. Eu presido inquéritos policiais. A gente vai ver na segunda questão se o inquérito policial ele é exclusivo ou não da Polícia Judiciária. É um procedimento sigiloso, e aí, normalmente, ele acaba cobrando a súmula vinculante 14 do STF, que a FAUT também fala. Eu vi até ela falando da algema, né? A algema a gente sempre usa, FAUT. Porque sempre tem perigo. Sempre tem perigo. Na dúvida... Então, na dúvida, indúbio, pau no réu. Opa, tá ao vivo, né? Opa, corta isso aí, mano. Já era agora. Inclusive, tá gravado isso aí, hein? Ó, deixa eu explicar. Indúbio, pau no réu, que a interpretação é pior para o réu, entendeu? Não é... Então, é um procedimento escrito, é um procedimento preparatório, porque ele serve para a obtenção da justa causa para a ação penal. O que é a justa causa para a ação penal? O titular da ação penal é o Ministério Público. O inquérito, ele serve a um procedimento para coletar indícios de autoria e materialidade do crime, que aí você vai ter o oferecimento da ação penal. Que aí, se for ação penal pública, o titular é o Ministério Público, se for ação penal privada, o ofendido. E ele é um procedimento dispensável. Por que é dispensável? Qual o fundamento disso e onde que está, né? O artigo 39, parágrafo 5º do Código de Processo Penal estabelece que se o membro do MP já tiver elementos suficientes que justifiquem ali, os indícios de autoria e materialidade, ele não precisa do inquérito. Então, no tocante às características do inquérito policial, esse fluxograma aqui para você, eu acho que é bem suficiente, ele vai cobrar alguma coisa, e vamos ser bem honestos, isso é o que cobra. A gente sempre fala que processo penal para concurso da polícia são 4 bases que você tem que saber: inquérito, ação penal e competência, provas e prisões. As questões vão girar em torno desses 4 itens, que basicamente é 90% do edital. Então, na dica 1, é isso que eu queria deixar claro. O procedimento não deixou de ser inquisitivo, beleza? Então, vamos passar para a dica 2 aqui. Como eu falei, se você quiser entender as dicas como itens da CESP, todos eles estão corretos. Item 2. O Ministério Público pode realizar por si só atos de investigação criminal, podendo requisitar diligências e a instauração de inquérito policial. O inquérito policial, por sua vez, é um procedimento exclusivo da Polícia Judiciária. Então, vamos fazer uma outra tabela aqui, que aí vai te ajudar também a... Então, a gente tem aqui, ó, o que o examinador pode cobrar. É até bom que a FAUT está aí, que vários itens aqui a gente vai discutir junto. Fica só, tá no Tinder também, né? Tá só... tá bom. Investigação... Honesta, não de Tinder. Investigação criminal, inquérito policial e ação penal. O que ele pode cobrar na tua prova? E aí pode cair, alguns itens aqui podem cair tanto em direito constitucional quanto processo penal. Investigação criminal. Se cair na prova lá, eu vou colocar algumas observações que são afirmativas aqui, na verdade, estão corretas. A investigação criminal, coloca aqui, ó, não é exclusiva da Polícia Judiciária. Não é
exclusiva da Polícia Judiciária. Cuidado. Então, o inquérito policial, aí sim, o inquérito é um procedimento exclusivo da Polícia Judiciária. Ué, não entendi, professor. Se cair na tua prova domingo que vem, o Ministério Público pode investigar? O que você vai colocar? Sim, o STF reconhece, beleza. Agora, ele vai investigar instaurando o inquérito policial? Não. A investigação do Ministério Público, eles chamam de procedimento investigatório criminal. É PIC que eles chamam. Mas não é inquérito policial. No tocante à ação penal, a ação penal ela é o quê? Privativa, ação penal pública, né? A ação penal pública. Ação penal pública. Ela é privativa do Ministério Público. Pô, professor, você é delegado e falando que o Ministério Público pode investigar? Filho, eu não estou aqui como delegado, estou aqui como professor. Então eu tenho que falar, né, aquilo que vai fazer você passar. Beleza? Então, não é exclusiva da Polícia Judiciária, investigação criminal. Ministério Público pode investigar. Pode investigar por si só. Beleza. Inquérito policial. Ministério Público pode requisitar a instauração de inquérito policial. No tocante à ação penal, eu coloquei que ela é o quê? Privativa. Mas, aí a FAUT vai me ajudar no inciso lá, é o 59, né, FAUT? Que diz que a ação penal privada é subsidiária da pública. Cabe a ação penal privada subsidiária da pública. Quando que acontece isso? Quando não foi feita no prazo. Eu já falei. Não posso falar? Pode falar, cara. Na verdade, acontece assim, ó, o Ministério Público, que é o titular da ação penal, ele tem uma inércia total. O que é inércia total? Não oferece ação, não pede arquivamento, não pede diligências, ele fica inerte totalmente, surge para o ofendido, ele vai ter um prazo ali de 6 meses para oferecer essa ação penal privada subsidiária da pública. Beleza? Então, esse quadro aqui, em algum momento vai te ajudar, seja em direito constitucional, seja em processo penal. Investigação criminal não é exclusiva da Polícia Judiciária. E cuidado, hein? A Polícia Judiciária é uma função. É uma função. Cai o artigo 144 para vocês lá? Cai para eles? Então, se o cara perguntar lá, a PM pode funcionar como Polícia Judiciária? A PM vai poder funcionar como Polícia Judiciária? O que você vai colocar? Sim. A resposta é sim. Quando que a PM vai funcionar como Polícia Judiciária? Lembra que a FAUT falou agora no último item? A Polícia Civil é presidida por delegados que cabem apurar os crimes, exceto que os crimes militares. Quem é que vai apurar crime militar? Quem vai apurar crime militar é a Polícia Militar. Então, a Polícia Militar, quando ela apura um crime, você que está em casa aí agora, está no teu quarto, e a tua mãe acabou de entrar com um misto quente, uma Coca-Cola, né? Aí, toma aqui, meu filho, ó. Então, ó, você dá um beijo na tua mãe e agradece, porque eu estou te dando a questão da prova agora, ó. Incorporei até o caboclo acertador, ó. Ó, o cara vai cobrar isso na prova. A Polícia Militar pode funcionar como Polícia Judiciária? Beleza. Agora, outra coisa. Vamos ver aqui. O que pode perguntar dentro desse contexto? O crime de abuso de autoridade praticado por um PM vai ser julgado por quem? No exercício da função. Vai ser julgado pela Justiça Comum Estadual. Um homicídio praticado por um PM com a arma da corporação. Vai ser julgado por quem? Justiça Comum Estadual. Então, cuidado. E aí, no caso, vai ser o Tribunal do Júri, né? Beleza?
Tranquilo. Então, na dica 2 aqui, fechamos. Na dica 3, em regra, o juiz não pode condenar o acusado com fundamento exclusivamente nos elementos produzidos no inquérito policial, salvo quando se tratar de provas cautelares, não repetíveis ou provas antecipadas. Queria mandar um beijo para minha mãe, que ela está vendo a aula, que eu pedi para ela ver. Te amo, mãe. Eu mandei mensagem para ela ver, porque ela nunca tinha me visto dando aula, né? Assim, ao vivo e tal. Aí eu falei, aí eu perguntei se era de graça, assim, era só se cadastrar. Ela se cadastrou lá. Ela vai mandar pergunta daqui a pouco aí. Ela vai perguntar se eu almocei, se eu escovei o dente. Tu vai ver. Aí, Blusa. Se blusa casar. Aqui, o item 3, então. A dica 3, em regra, o juiz não pode condenar o acusado com fundamento exclusivamente nos elementos produzidos no inquérito. Uma questão que cai bastante é prova e elemento, a diferença entre prova e elementos informativos. Isso cai bastante. O que é prova? Prova é o elemento de convicção do juiz, né? Tudo que vai influenciar na convicção do juiz, elemento de convicção submetido a contraditório judicial. Professor, então, tecnicamente eu não posso falar que os elementos obtidos do inquérito são provas. Aquilo que por exemplo, tenho lá uma investigação, eu consigo pegar o reconhecimento fotográfico, eu consigo pegar lá uma prova testemunhal, auditiva de uma testemunha. Aquilo eu vou entender como prova? Não. No teu concurso você vai entender como o quê? Como elemento informativo. Aonde que está isso? No artigo 155 do Código de Processo Penal. Lá ele faz essa diferença entre prova e elementos informativos. Por quê? Não estão submetidos ao contraditório. Professor, e por que não estão submetidos ao contraditório? A galera aí de Recife que vai fazer a prova. Porque o inquérito policial, ele é um procedimento inquisitivo ou inquisitório, como alguns falam. Eu não consigo falar inquisitório, mas aparece de vez em quando. Tudo bem? Aí, na continuação, o inimigo pergunta: o juiz pode condenar alguém com base nos elementos que foram produzidos no inquérito? Se cair só isso na prova. Pode. O que ele não pode é exclusivamente com os elementos produzidos no inquérito. Deu para perceber o português? O que o juiz não pode é condenar alguém com o elemento que foi obtido exclusivamente no inquérito policial. Agora, ele pega aquilo que foi produzido no inquérito e soma com aquilo que foi produzido durante a ação penal, ele pode justificar nos dois elementos. Deu para entender? E, em alguns casos, ele pode justificar a condenação com base em elementos só do inquérito. Quais são os casos? É o que está aqui no item 2, no item 3, no caso, né? Então, nesses 3 casos aqui, provas cautelares. Obrigado. Provas cautelares. Provas não repetíveis. E no caso de provas antecipadas, produzidas no inquérito, o juiz pode condenar só com base nisso aqui. Professor, eu não sei o que é prova cautelar, eu não sei o que é prova não repetível, e eu não sei o que é prova antecipada. Vamos dar um exemplo de cada uma delas. Por exemplo, aqui, eu tenho um mandado de busca e apreensão.
mandado de busca e apreensão, interceptação telefônica, são provas que são cautelares. Se elas não forem praticadas no inquérito, não vai ter como repetir na ação penal. Então, elas são chamadas ali de provas cautelares. Pensa bem, eu tenho lá, eu até falei para vocês, né? Eu tenho uma investigação com interceptação em curso. Eu estava até no hotel ouvindo lá o grampo. E aí, nesse caso, eu ouço lá o ladrão falando, ele fala, ó, matei fulano de tal ontem, cara. Matei fulano de tal. Eu posso usar aquilo como prova? O juiz pode condenar o cara só com base nessa oitiva? Gente, pode. Porque é uma confissão, ela foi produzida no inquérito, só que é uma prova o quê? Cautelar. Não é adiantar nada eu pedir interceptação no curso da ação penal, porque o cara não ia falar mais nada. Já não estava próximo ali ao crime que está sendo investigado. Deu para entender? Então, a regra qual é? O juiz pode condenar alguém com base só no que foi produzido no inquérito? Em regra, não. Ele pode pegar o que foi produzido no inquérito e na ação penal, somar e justificar. Só que nesses casos aqui, nós podemos justificar, o juiz pode justificar a condenação. Exame de corpo de delito também é uma outra hipótese, que é uma prova não repetível. Se você não fizer o exame de corpo de delito no inquérito, não tem como realizar depois. Prova antecipada. Ontem eu estava vendo uma série que eu gosto bastante lá, tem várias séries, né, Criminal Mais e tal, e aí eu vi uma que realmente foi bem interessante, vou usar até como exemplo. A menina tinha sido estuprada por um vizinho num prédio, e aí ela estava morrendo, porque pegou uma bactéria numa ferida e tal. E aí, isso nos Estados Unidos, né? O que o juiz autorizou? Gravaram a oitiva dela no leito ali de morte, ela reconhecendo o cara como autor do estupro. Aí ela falou, foi fulano de tal, aí morreu. Eles usaram aquela oitiva na ação penal contra o cara, deu para entender? Seria o quê? Uma prova antecipada. Aqui no Brasil, admite-se isso? Sim. Eu tenho uma testemunha ocular que está com câncer terminal. Se ela não for ouvida no inquérito, ela não vai dar tempo para ser ouvida na ação penal. O que o juiz autoriza? Que essa prova, que via de regra seria produzida na ação penal, seja produzida o quê? No inquérito. Aí é uma prova antecipada. Deu para entender a diferença? Então você pode justificar também a condenação nessa prova antecipada. Ficou claro, gente? Então, isso aqui, ó, a dica 3 aqui, provas cautelares não repetíveis ou provas antecipadas. Manda. Não. Ótima pergunta ali. Eu combinei com ele essa pergunta. Ele perguntou o seguinte para você que está em casa aí. Nessas provas aí, o contraditório, em todas elas, o contraditório é diferido, ou seja, só vai ser feito na ação penal. Nesse caso aqui, não. Ó. Na prova antecipada, o contraditório é no momento da produção da prova. Por isso que é uma prova antecipada. Você tem um contraditório real aqui no caso de prova antecipada. Tudo bem? Beleza. O item 4 e o item 5, maluco, eu tenho certeza que vai cair numa prova tua, que diz respeito ao estupro lá da menina. O que diz lá? Olha o item 4, olha o item 4. A dica 4, né? Segundo precedente do STJ, cuidado, eu expliquei para vocês, não vai confundir jurisprudência do STJ com precedente do STJ. A Fausto está aqui para me ajudar. Aqui, o que é a jurisprudência do STJ? Quando você já tem um entendimento consolidado do STJ. Precedente do STJ, você tem uma decisão de uma das turmas. Então, eu coloquei, ó, segundo precedente do STJ, procede-se mediante ação penal condicionada à representação no crime de estupro praticado contra a vítima que, por estar desacordado, olha que coincidência, em razão de ter sido anteriormente agredida, era incapaz de oferecer resistência apenas na ocasião da ocorrência dos atos libidinosos. O que eu estou dizendo aqui? Então, estupro. Ah, pode ser estrupo também, né, professor?
Um aluno desse aí falou isso, que mudaram a regra do português. Diz Meu que irmão, pode, diz que pode, não, diz que é verdade. não, isso aí não. Eu não. Te dizer, Bom, é se verdade. chegar o juiz, imagina dando entrevista lá, e aí, doutor, você vai indiciar ele por quê? Vou indiciar ele por estupro. Aí eu faço o flagrante. E aí eu vou pedir um mandato de prisão. Aí, aí tudo errado, né? Tá de sacanagem, né? Estupro é sacanagem. Estupro. A ação penal no estupro, olha o caso da menina lá que é adepta do poliamor. Olha aqui, a regra na ação... As feministas piram, né, quando eu falo isso, né? A regra é que a ação penal seja o quê? Condicionada à representação. Antigamente, antes da reforma em 2009, no crime de estupro, o estupro era de ação penal privada. Porque o nosso Código Penal é de 1940. Era uma vergonha para a mulher ela chegar na delegacia e falar, fui estuprada. Porque ninguém ia mais querer casar com ela. Tal. Infelizmente ainda tem essas situações. Então, a regra é que a ação penal seja condicionada à representação. Nós temos exceções. Essas exceções, você vai anotar aí, elas estão no 225 do CPP. Do CPP porra nenhuma. Opa, desculpa, CPP nada. Do 225 do Código Penal. Que ele coloca lá, se a vítima tem menos de 18 anos ou se a vítima é uma pessoa vulnerável. Beleza. No caso que está todo mundo debatendo, da menina lá, ela tem 16 anos, não é isso? Então, no caso ali, a ação penal já seria o quê? Já seria incondicionada, porque a exceção é, você transforma a ação penal pública em incondicionada. Tranquilo? Estamos juntos aqui? Isso aqui vai cair, mano. Você pode anotar aí, mano. Eu viro viado se não cair uma questão dessa na prova, mano. Anota! Anota! Pode anotar aí, pode anotar aí. Pode anotar, você que tá em casa aí, mano. E aí, tá gravando ainda. Pode, se não cair uma parada dessa aqui... Aqui. Então, ó, menos de 18 anos é ação penal pública incondicionada. E se a pessoa é vulnerável. Só que essa vulnerabilidade, hoje, para os tribunais superiores, o que eles fizeram? A vulnerabilidade, ela pode ser vulnerabilidade permanente. O que é vulnerabilidade permanente? Eu moro num apartamento, a minha vizinha é deficiente mental. Aí eu convenço ela, vamos fazer um negocinho diferente? Aí vou lá e estupro ela. E aí estupro a minha vizinha que é deficiente mental. Eu, Rodrigo, pratiquei estupro de vulnerável. E é uma vulnerabilidade permanente. Agora, vulnerabilidade passageira é aquele caso. Na turma básica aqui, na turma presencial, eu dei até esse exemplo. Uma vez eu peguei um caso que eu tive que investigar. A menina entrou num táxi em Curitiba. Eu sou delegado em Curitiba, né? E aí, ela estava chapadona, tal, voltando da balada, desmaiou dentro do carro. O que o taxista fez? Botou ela no colo, pegou a chave, entrou na casa dela, estuprou, ainda levou uma TV ainda como pagamento ainda. Quais foram os crimes que esse taxista praticou? Estupro de vulnerável, beleza. E ainda o quê? O furto. Aí a gente pode analisar se é simples ou qualificado, mas isso aqui, por enquanto, não interessa. Nessa situação, para os tribunais superiores, o caso dessa menina do taxista seria o quê? A ação penal pública condicionada à representação. Porque olha o que ele fala no item 4 aqui. Procede-se
mediante ação penal condicionada à representação no crime de estupro, praticado contra a vítima que, por estar desacordada, em razão de ter sido agredida, ela só era incapaz de oferecer resistência no momento da conjunção carnal. Deu para entender? No caso da menina ali, aí agora que vai entrar a análise, eu falei isso já 2 vezes aqui nas turmas, né? Agora sem zoação, ali, a gente falou, né? Eu tenho 2 fatos que estão sendo investigados, o fato 1 e o fato 2. O fato 2, eu tenho provas. Quais são as provas que eu tenho? O vídeo. O que o vídeo prova? Estupro de vulnerável. Estupro de vulnerável do 217A, parágrafo 1º, e o crime do 241A do ECA, porque a menina tem 16 anos. O fato 2, o fato 1, é que está sendo investigado, não tem prova, que supostamente seriam ali os 30 que teriam estuprado a menina. Então são 2 momentos. E para a configuração desse fato 1, eu não sei o que a FAUT acha, mas aqui ó, é indispensável a gente analisar se teve o consentimento dela ou não. Porque se teve o consentimento dela, não, pode vir aí 30, 50 que eu aguento. Não teve estupro. Entendeu? Agora, nesse segundo fato aqui, não tem dúvida, teve estupro. Por quê? Não teve conjunção carnal, mas para ter estupro, não precisa ter conjunção carnal. Ela estava deitada, desacordada, os caras ainda balançavam ela assim, o rosto dela, aí como que aí tá? Então, ou seja, ela estava desacordada, ela estava pelada e os caras manipularam o órgão genital dela. Isso é estupro. Agora, o fato anterior, eu não posso. Aí a delegada lá, eu vi a colega dando uma entrevista falando, eu estou convencida que teve estupro. Se ela está convencida do fato 2, do fato 1, não tem como ela estar convencida, então ela tem que apurar. Né? É só uma opinião minha. Se cair na tua prova, aí que tá, olha a dica 5 aí. Essa daí que eu também acho que é bem interessante. Ó. Compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes consistentes em disponibilizar ou adquirir material pornográfico envolvendo criança ou adolescente. Então, você que está em casa, você que é adepto aí do 5 contra 1, cuidado, maluco. Se você tem vídeo envolvendo criança e adolescente no teu telefone celular, você está armazenando vídeo contendo cena pornográfica. Você está praticando o crime do 241B do ECA. E se você... Aí a pena de quê? Reclusão de 1 a 4 anos. E se você postar, compartilhar esse vídeo no teu grupo lá, dos punheteiros, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Você pratica em concurso material o crime do 241A, que é compartilhar, vender. Então, foi o que o idiota lá que filmou fez, entendeu? Ele produziu, compartilhou o vídeo. Então, ele praticou um crime. A pena aqui, no 241A do ECA, é reclusão de 3 a 6 anos. Então, veja só como um fato pode gerar tanta questão de prova. Ele pode perguntar a natureza da ação penal, no caso da menina ali. Ele pode perguntar quais foram os crimes que foram cometidos. Então, e pode perguntar se cabe fiança, por exemplo. O fato de você compartilhar o vídeo da menina, você está praticando o crime, cabe fiança? Não cabe, porque o compartilhar a pena é o quê? 3 a 6 anos. Ah, professor, recebi o vídeo, guardei aqui na minha pasta aqui de X vídeos. E aí? O que vai acontecer? Você está praticando o crime do 241B do ECA. Não tem como o cara não cobrar, foi o que a FAUT falou. Se em direito constitucional os caras estão cobrando negócio de impeachment e tal, no direito penal os caras vão cobrar o quê? O estupro, a situação do ECA ali de disponibilização. É isso que eles vão cobrar, porque o cara que faz a prova, ele é que nem a gente, ele vê TV, ele acessa a internet, então é algo que vai surgindo naturalmente de questões, entendeu? Então cuidado. Essa dica 5 aqui, e aí...
teve o delegado lá que estava investigando. Só que compete a quem, de acordo com o STF? Compete à Justiça Federal. Se compete à Justiça Federal julgar, quem é que tem que apurar? É a Polícia Federal. Então, mais um item de prova também. Você vai fazer Polícia Civil Pernambuco. O que o cara pode cobrar? Ah, os crimes de pedofilia atualmente são de competência da Justiça Federal. Beleza, certo. Hoje o entendimento do STF é esse, que os crimes de pedofilia são crimes que são de competência da Justiça Federal. Tranquilo? Beleza. Apagou ali já? Agora aqui, ó, outra dica importante, e veja só como o direito constitucional é importante. Vida. O direito constitucional, ele toda hora eu estou citando aqui a FAUT, porque mais um item que a gente vai falar, e eu estava assistindo a aula dela ali, ela citou aqui com vocês. Olha o item 6, ó. Não se confundem interceptação, escuta e gravação, pois nesta não está presente a figura do terceiro. Ela falou até isso aqui, eu lembro bem. E na interceptação não há o conhecimento de nenhum dos interlocutores. Então, só para esclarecer aqui a diferença, eu vou botar uns bonequinhos aqui. Deixa eu abaixar um pouco aqui, ó, senão vou tomar esporro lá. Ó, então eu tenho interceptação, escuta e gravação. A nossa memória visual é bem melhor que a memória de leitura e tal. Então eu vou colocar aqui o desenho que não tem erro. Não tem erro aqui. Você vai entender o que é interceptação. A interceptação é o seguinte, ó, eu tenho dois caras conversando e tem um terceiro que está pegando a conversa. Beleza? E nenhum deles aqui está sabendo. Isso é interceptação. Essa interceptação, a FAUT falou isso também, ela pode ser telefônica ou interceptação o quê? Ambiental. Já ouviu falar em interceptação ambiental? Pô, nunca ouvi falar em interceptação ambiental. Interceptação ambiental é o quê? A gente faz muito isso. Hoje eu estou como delegado da Delegacia de Roubo de Veículo. A gente mete um rastreador no carro do ladrão. Por exemplo, o cara se chama para ser ouvido. Eu vou falar essa merda aqui, se dane. Tá ao vivo aí, eu vou falar. A gente chama um cara para ser ouvido na delegacia. A gente quer ver se realmente foi ele. O que eu faço? Eu meto... Já acabou o meu também? Eu meto ali um rastreador. Não. Eu meto um rastreador no carro e a gente fica ouvindo o que o cara está falando. É uma interceptação ambiental. Eu não posso usar isso como prova, porque é uma prova ilícita. Então aqui, escuta telefônica. O que é? Escuta telefônica. Eu tenho também a interferência de um terceiro. Eu tenho interferência de um terceiro, só que, diferentemente da interceptação telefônica, aqui, ó, um deles está sabendo. Deu para entender? Tanto a interceptação quanto a escuta dependem de... Deixa eu botar aqui embaixo. Dependem de autorização judicial. Autorização judicial. Já a gravação, ela pode ser ambiental ou ela pode ser gravação telefônica. Eu tenho gravação telefônica ou gravação ambiental. O que é gravação ambiental? Eu vou conversar com um fulano de tal. E aí eu gravo um gravador, eu gravo a conversa. Isso eu posso usar como prova lícita? Beleza. A gravação ambiental, a gravação ambiental, ela só não é lícita quando é feita por quem? Olha aqui, tá até a jurisprudência aqui que eu coloquei, ó. Gravação clandestina de conversa informal do indiciado com policiais. Ilicitude decorrente quando não dá evidência de estar o suspeito, na ocasião, ilegalmente preso. Então, e aqui, o cara não foi advertido ao silêncio. Então, nesse item 6, para fechar aqui, eu tenho a gravação. A gravação é feita por um dos interlocutores. Deu para entender aqui a diferença, então? Tranquilo? Então, esse item 6 aí é uma dica importante para você não confundir interceptação, escuta e gravação. Interceptação e escuta
como tem interferência de um terceiro, depende de autorização judicial. A gravação, seja ambiental, seja gravação telefônica, pode ser usada como prova. O STF reconhece como prova lícita. O que não pode ser feito é o quê? É a gravação do agente policial, o cara gravando uma confissão. Se eu não advertir o cara que está falando ali, que ele tinha um direito ao silêncio, porque seria um interrogatório subreptício. Tá certo? Beleza? Só para fechar, faltam só 3 itens só. Tá bom? Você deixa? Rapidinho. Ó, mas a culpa dela ali, ó. Item 7 aqui. Prisão temporária só pode ser decretada mediante representação da autoridade policial ou a requerimento do Ministério Público, vedada sua decretação de ofício pelo juiz. Beleza. Por outro lado, a prisão preventiva poderá ser decretada ex officio quando no curso da ação penal. Vou fazer aqui uma tabela que alguns já pegaram, mas é bem rápido aqui, ó. PP, PT, não tem nada a ver com Lava Jato não, tá? Aqui é natureza, rapidão, porque isso aqui vai cair na tua prova. Prazo. Não. A culpa é da FAUT, ela ficou me enrolando aí, ó. É efeito cascata. Você vai enrolar quem é que vem depois de você? Ah, sou eu que venho depois de você? Eu volto, né? Eu volto diferente, com cabelo e tal, aí vou dar interceptação. Leis especiais de interceptação. Então tá, então você pode atrasar um pouquinho então. Aqui, ó. Natureza, então. A natureza da prisão preventiva. Olha como que é tanto a prisão preventiva quanto a prisão temporária é uma prisão cautelar que está prevista no Código de Processo Penal. Já a prisão temporária, ela é uma prisão cautelar extravagante. Beleza? Por que é extravagante? Porque ela está prevista em uma lei fora do Código. Que lei é essa? É a Lei 7960 de 89. Beleza? Você que está em casa, tranquilão. Prazo. Não tem prazo prisão preventiva. Prisão temporária. A prisão temporária comum, ela tem um prazo de 5, prorrogáveis por mais 5. No caso de crime hediondo, 30 por mais 30. Aí, ó. Incorporei de novo. Vai estar isso aqui, ó, na tua prova. O cara vai perguntar, domingo que vem, o maluco vai perguntar assim, vai estar lá na questão 47, maluco. 47. Legitimidade. Quem é que pode pedir a prisão preventiva? Está no 311 do CPP. Quem é que pode pedir? Ministério Público, autoridade policial, o assistente de acusação e o querelante. São 4 legitimados aqui. Já prisão temporária, Ministério Público e autoridade policial. E a prisão preventiva, ela cabe no inquérito ou na ação penal. E a prisão temporária só cabe no inquérito. E para fechar aqui, decretação ex officio cabe se for na ação penal, se for no curso da ação penal. E aqui, prisão temporária, não cabe decretação ex officio. Beleza? Então, o item 7, a dica 7 matou. A dica 8 é a questão do WhatsApp, que está bem comum, que eu acho que pode cair. Hoje, o entendimento do STJ é que eu não posso, eu como policial, eu abordei um cara, eu não posso ter acesso, eu até vou ter acesso, o que eu não vou poder é usar aquilo que eu tive acesso como prova. Beleza? Porque sempre vai ter um acesso, né? O cara sempre vai ajudar, o cara que está sendo abordado, ele sempre ajuda. E a questão 9 e 10, a dica 9 e 10 para fechar, é competência da Justiça Estadual o julgamento de contravenção penal, mesmo que conexe a delito com Justiça Federal. Isso é bem cobrado. Contravenção é competência da Justiça Estadual. Tem uma exceção. Alguém sabe qual é a exceção ou não? Se o Sérgio Moro
é pego fazendo um jogo bicho. Ele lá apostando no jogo do bicho. Jamais faria. Não, mas imagine. Jamais Imagine, faria. o Sérgio Moro lá, ele está Certinho, praticando o quê? Uma contravenção penal. O Sérgio Moro tem foro por prerrogativa de função, não tem? Aonde que ele vai ser julgado? No TRF. A única hipótese que a contravenção sai da Justiça Estadual é quando o quê? Quando quem está praticando a contravenção tem foro por prerrogativa de função nos tribunais federais. Deu para entender? Que aí atrai a competência. De resto, é competência da Justiça Estadual. Eu acho que o inimigo não vai cobrar isso, mas se cobrar, vocês estão sabendo. E agora é para fechar mesmo, Janaína. É para fechar. O último item. Tudo bem. É uma coisa que, na faculdade, eu tinha muita diferença. Eu sentia muita dificuldade. A diferença entre o artigo 6º do Código Penal e o artigo 70 do Código de Processo Penal. O que diz o artigo 6º do Código Penal? Olha aqui, ó. Aí eu vou ler a dica 10, né? Que aí a gente mata aqui esse nosso encontro rápido. No lugar da teoria da ubiquidade, ou seja, teoria mista, adotada pelo Código Penal para definir o lugar do crime, o Código de Processo Penal acolheu a teoria do resultado para determinação da competência como regra, referindo-se ao lugar da consumação. No caso tentativa, a competência firmar-se-á pelo lugar em que foi praticado o último ato de execução. Galera, esse artigo 6º, grava aí, ó, ele está relacionado aos crimes à distância. O que é crime à distância? Crime à distância é isso aqui, ó. A ação ou omissão foi praticada no país A e o resultado aconteceu no país B. No país B. De acordo com o Código Penal, considera o lugar do crime o quê? Tanto o país A quanto o país B. Deu para entender? Então, o artigo 6º do Código Penal fala o quê? Crimes à distância. A ação ou omissão aconteceu no país A, o resultado aconteceu no país B. Qual é o clássico exemplo? O cara está passando a ponte da amizade, encontra um desafeto, o cara dá um tiro nele. Aí ele corre, morre no Paraguai. Aonde se consumou o homicídio? No Paraguai. Só que a ação se deu onde? No Brasil. Tanto o Paraguai quanto o Brasil são competentes para julgar. Ah, então o Brasil é competente para julgar. Agora, qual juiz? Aí aqui, ó, você determina a competência interna. A competência interna dos juízes brasileiros, ela é definida de acordo com o artigo 70. Quem é que vai julgar, via de regra, o crime? É o juiz do local da consumação. Essa é a regra. Essa é a regra. Tem alguma exceção? Para fechar, Janaína. Estou esperando. Então, beleza. Sem problema. Agora, para fechar, eu tenho duas exceções que você vai ter que gravar. Homicídio